Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Alô, alô, Brasil! Estamos chegando no seu rádio com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Vamos até às 19 horas, tem bola rolando hoje à noite com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. E até às 7 da noite vamos debater o futebol de Campinas. Vamos falar dos times campineiros e também com muita análise e a participação do ouvinte aqui no Esporte em Debate. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar aqui com a gente. E vamos aos destaques do programa de hoje. Técnico Mozart comemorou o ataque do Guarani mais produtivo na vitória contra o Tombense, placar de 2-1 no último sábado no estádio Brinco de Ouro. Foi a primeira vez na gestão técnica dele que o Bugre marcou 2 vezes na mesma partida. Guarani iniciou a preparação para enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, quarta-feira, às 19 horas. Rodrigo Andrade, suspenso, é desfalque certo. Comissão técnica ainda espera por retorno de Genison. Lucas Ramon, recuperado de problemas intestinais, pode reaparecer na lateral no lugar de Ivan Alvarinho. Ponte Preta iniciou hoje a venda de ingressos para o duelo contra o Bahia. Na quarta-feira, 21h30, no estádio Moisés do Carere. Preços variam entre R$10 e R$50. Volante Felipe Amaral, que cumpriu suspensão, retorna ao time. Leonaldi e o zagueiro Fábio Sanches também têm possibilidade de atuar. Fábio Sanches, recuperado de desconforto muscular, deve reaparecer na Macaca. Leonaldi vai depender de avaliações nos próximos dias. Ele sofreu um trauma no tornozelo no derby. 2 jogos encerram a 24ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira. O Inter recebe o Juventude às 8 da noite em Porto Alegre. Já às 9h30, a bola vai rolar em Itaquera para Corinthians e Red Bull Bragantino. A diferença do líder Palmeiras para o Flamengo foi reduzida para 7 pontos a 14 rodadas do final. Fluminense vem logo na sequência com 8 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro da Série A. São Paulo receberá quase 100 milhões por venda de Antony para o Manchester United.
Tricolor tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA e ainda 20% do lucro do Ajax na negociação com o time inglês. São Paulo já definiu como vai usar a quantia que receberá na negociação. Toda a receita irá para o pagamento de dívidas. Entre esses débitos estão pendências financeiras com os integrantes do elenco atual. Nottingham oficializa a contratação de Renan Lodge. Após 3 temporadas no Atlético de Madrid, o lateral esquerdo chega ao futebol inglês e segue na briga por uma vaga na Copa do Mundo do Catar. Destaque do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Oi, diz aí, CH. Boa tarde, Batista. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O meu destaque desse programa de segunda-feira, além da vitória do Guarani, é que nesta rodada no Campeonato Brasileiro da Série B, nenhum dos concorrentes diretos para sair da zona do rebaixamento acabou conseguindo um resultado positivo. E outro destaque é para a entrevista coletiva do professor Moser, né? Pois da vitória, evidentemente, por causa da vitória, muito bem humorado e lidando assim com muita tranquilidade das críticas que teve no momento que mexeu no time, que tirou Giovanni Augusto, a torcida acabou cantando, falando, né, dizendo que ele é burro, essa coisa toda, e ele fez da pergunta, né, lidou com muita tranquilidade, com um bom humor, e fez a entrevista coletiva de uma maneira mais leve. Esse realmente é o comportamento que se espera de um comandante. Tranquilidade, sangue frio, e ele tem que responder as perguntas de maneira absolutamente tranquila. E foi assim que ele fez, além do Guarani ter vencido o jogo, uma vitória importante, sem dúvida alguma, a entrevista coletiva do treinador do Guarani foi pra lá de surpreendente e foi positiva, Batistão. Esporte em debate, na Bandeirantes. E agora vamos debater o Guarani, o Bugre, que conseguiu uma vitória importante em cima do Tombense. Não saiu da zona de rebaixamento, mas deu um passo importante. Pode até sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Quarta-feira enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. Se conseguir uma vitória, dependendo aí de resultados combinados, ele pode sair da zona de rebaixamento. Por enquanto, fica aqui a expectativa para este jogo. Rodrigo Andrade está fora, tomou o 3º cartão amarelo. Tem também uma questão aí, né, para saber o que é que pode acontecer, porque na noite anterior ao jogo contra a equipe do Tombense, Giovanni Augusto teve dor de garganta, uma virose talvez. Jogou normalmente contra a equipe do Tombense, aliás, ele foi substituído e não gostou. O técnico explicou na entrevista coletiva que o tirou de campo porque achou que ele já estava com um desgaste físico. Então, não é Covid, né? Está vacinado, evidentemente, e também fez o teste, mas pode ser uma virose. Isso pode atrapalhar aí o Giovanni Augusto. E tem um outro aspecto também, que é com relação ao Gênison. O Gênison vem de recuperação de contusão, talvez não tenha condição de atuar contra o Vasco e somente contra o Sampaio Correia, na outra rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas muito provavelmente vai ficar de fora do time nessa partida contra o Vasco. Yuri foi o centroavante no jogo contra o Tombense, fez um gol, jogou bem, criou outras oportunidades, poderia também ter marcado um golaço, mas o gol dele abriu caminho para a vitória, placar de 2-1, frente à equipe do Tombense. E agora o debate com os comentaristas aqui na Bandeirantes. Vamos falar a respeito da partida, placar de 2-1. O Guarani, portanto, há bastante tempo que não fazia 2 gols. Fez um, tomou um empate no começo da etapa final, mas buscou logo em seguida o segundo jogo. Olha, é o seguinte, por que eu acho que foi gol, merecido? No jogo. Apesar do gol impedido, que já a gente vai falar, o Guarani o segundo, eu acho que teve volume, teve organização, teve intensidade e teve inteligência tática para jogar.
O Guarani jogou de uma maneira muito pensada, teve calma. O principal aspecto que eu destacava antes do jogo era, primeiro, mobilização. E segundo, o time não se afobou, diferente de outros jogos. O time pôs a bola no chão, procurou o espaço, jogou contra um time muito competente, que é muito bem treinado pelo Pivete. Então é por isso que eu ressalto a vitória. O Guarani não teve só a chance onde originou o segundo gol. Ele construiu o Guarani outros momentos para se fazer o gol. Então é por isso que eu acho que o resultado foi merecido, apesar do gol impedido, segundo do Guarani. E para você, Tigrão? Para mim, uma das boas partidas do Guarani até agora na competição, mudança total de comportamento. Você quer ver o que mais me chamou a atenção? O fato do Guarani ter chutado muito a gol. É um time que chuta muito pouco. E domingo, ou no sábado, perdão, de manhã, só no primeiro tempo, o Guarani acertou o alvo em 8 oportunidades. É muita coisa para um time que vinha chutando e errando e não acertava no retângulo. Então criou muitas chances e eu vi um time empenhado em ganhar o jogo, procurando, propondo o jogo ofensivo. E esse time foi o Guarani. O Tombense, para mim, o Bruno Pivete, numa estratégia errada, no primeiro tempo jogou atrás da linha da bola, jogou apenas se defendendo, tem um bom time, tem um time ajustado, azeitado, mas tratou de não jogar futebol. E aí só o Guarani jogou, apesar de uma estocada apenas lá no finalzinho do primeiro tempo, só deu o Guarani. Então, para mim, um placar absolutamente correto, justo, que mostra com nitidez, com absoluta fidelidade, aquilo que foi o movimento geral de ações da partida, com um time jogando para ganhar o jogo e o outro segurando a marimba e tentando jogar por uma bola e tentando administrar um empate fora de casa, e acabou dando errado. Quanto ao segundo gol do Guarani, a gente vai rever e vai falar especificamente, mas isso não importa, absolutamente não tira o brilho e a importância da vitória bugrina, principalmente porque também temos que lembrar que o Guarani poderia ter de 9 a 12 pontos a mais na tabela de classificação, não fossem sucessivos erros de arbitragem que prejudicaram o Guarani. Nesse sábado, para mim, beneficiado o Guarani, mas um lance muito sutil, discutível e de interpretação. Falar um pouco sobre a montagem do time antes da partida. Veio a informação de que o Ivan Alvarinho, argentino, que é volante de origem, mas joga também de zagueiro, iria ocupar a lateral direita. E ele realmente fez isso, e até na entrevista coletiva, o Mozart respondeu numa pergunta feita sobre essa questão, de que ele colocou o Alvarinho ali porque ele ia se defender como zagueiro, mas quando dá posse de bola, ele ia criar como volante. Essa foi a explicação do técnico Mozart. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso? Não foi isso. Ele marcou, ele fechou ali uma linha de 4, praticamente não passou do meio campo e não jogou por dentro do campo como um volante, né? Ele foi exatamente um lateral, tipicamente de marcação, quase que mais um zagueiro, sem participar de construções importantes do Guarani do meio campo para frente. Quem participou de construções, aí sim, foi Rodrigo Andrade, foi Giovanni Augusto, mais uma grande partida, o próprio Yuri participando das triangulações pelo lado esquerdo, como no momento em que saiu o gol, mas o Alvarino não participou, não apoiou, e eu acho que houve um equívoco aí de uma improvisação desse porte, deu certo. O resultado é o que mais interessa e nivela todos os erros, e apaga todos os erros. Mas eu acho que o Ludic não poderia estar na arquibancada e uma improvisação em campo, ele tendo essa opção para colocar para jogar. O Lucas Ramon estava no banco de reservas, só fazendo o número. Um problema intestinal aí durante a semana, não treinou, mas ele foi para o banco, estava lá, né? E o CH, falando a respeito disso também, se essa improvisação te dá, assim, segurança de indicar para que ele continue, o Mozart, usando nas próximas partidas. Não, eu não gostei do que ele fez. Ele pode ter a justificativa que ele quiser. Ele pode apresentar o que ele bem entender. Agora, se improvisar um zagueiro
de lateral direito, tendo o Ludic no elenco, a não ser que o Ludic tenha cometido um ato de indisciplina gigantesco. Mesmo assim, o momento do Guarani tem que ter muita conversa, união. Tigrão está falando isso desde quando o Júlio César estava lá na arquibancada também. Aí o Júlio entrou e entrou bem pra caramba. Bem pra caramba. Então é o seguinte, ele não justificou, ganhou o jogo, beleza, parabéns. Eu acho que o Mozart fez um bom trabalho, eu dei bom no conceito para ele, só que eu estou falando especificamente do lateral direito e da pergunta que o amigo fez. Não justifica. Em alguns momentos, jogando em casa, o Guarani estava jogando com uma linha de 5, porque o Vilela entrava no meio dos dois zagueiros. Precisava tanto? Tem que respeitar realmente o Tombense, que vem com um time. Segundo tempo deu trabalho. Depois ele mexeu lá no meio campo, acertou, mas na lateral direita eu gostaria de ouvir o técnico falando por que ele não leva e não utiliza mais o bom lateral Ludic. Guarani volta a campo na quarta-feira, 19 horas, Rio de Janeiro contra o Vasco. Rodrigo Andrade tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar. Gênison, mais uma partida fora, não se sabe se ele terá condições ou não. Provavelmente somente para o jogo diante do Sampaio Correia, na outra rodada, não nessa próxima, que é a 26ª. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E agora, chegando com as informações da Ponte Preta, Vinícius Abarca, aqui na Bandeirantes. Com o final de semana de descanso, a Ponte Preta aproveitou para se preparar para o duelo contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira em Campinas. Com 4 vitórias consecutivas no Moisés Lucarelli, a partida desta semana contra o tricolor baiano pode ser histórica para a Macaca. Se a Alvinegra ganhar, será a 1000ª vitória da Ponte dentro do majestoso em toda a história. E para chegar a essa marca, a diretoria quer contar mais uma vez com o apoio do torcedor. Com mais uma promoção de ingressos, a torcida vai encontrar os bilhetes a partir de R$10. Ainda sobre o duelo, o técnico Hélio dos Anjos pode contar com novidades. Leonaldo e Fábio Sanches, que desfalcaram a equipe na última rodada, ainda aguardam a liberação do departamento médico. A única certeza é Felipe Amaral, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do treinador. Quem também é peça confirmada para essa partida é Kaique França. O goleiro foi um dos responsáveis pelos resultados da Macaca nas 2 últimas rodadas. Diante do Guarani, o camisa 12 fez um milagre nos acréscimos, garantindo a vitória da Macaca. Já contra o Novo Horizontino, Kaique fez 4 grandes defesas antes de Luque empatar o jogo aos 43 minutos. É que é o meu melhor momento, sim, que eu tô jogando, tô mantendo uma regularidade, tô passando a confiança para a equipe e tô feliz com o meu momento e quero manter e melhorar ele. Tô no melhor momento da minha carreira, tô com uma boa sequência de jogos, tô me sentindo bem em campo e estou muito feliz pelo meu momento. Outra novidade na Alvinegra foi a renovação de Eliel. O garoto de 19 anos prorrogou seu contrato até 2025, com multas rescisórias que podem chegar a R$22 milhões para o mercado interno e 150 milhões para o exterior. Quarta-feira, 21h30, a Ponte faz promoção de ingresso para este jogo, 20h10. Portanto, é uma grande oportunidade para que o torcedor possa ver um jogaço de bola. A Bahia está no G4, mostramos aqui a classificação, e a Ponte vem de um resultado bom fora de casa. Empatou, né, a última partida e vem também com uma moral aí de ter vencido o derby campineiro. Então, torcedor da Macaca, compareça, vá ao estádio, leve o seu incentivo, a Ponte precisa de você. Tal qual aconteceu no derby que o torcedor jogou junto. 20h10 é a promoção do ingresso para quarta-feira. E daqui a pouco vou falar aqui o que você... Falando aqui da Macaca, jogo contra o Bahia, diz aí CH. Bahia que ganhou do Vasco ontem, jogando bem, Batista. Vai ser um jogo pesado. Pesado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Só que, entretanto, a Ponte jogando em casa, ela está muito forte. Ela está organizada. Então, se vai ser difícil para a Ponte, vai ser difícil para o Bahia. Tenho certeza disso. Agora, é escolher o jeito certo e as peças de maneira correta. A Ponte jogou mal contra o Novo Horizontino. Empatou porque os deuses do futebol deram um presente para a Ponte. Se a Ponte jogar o futebol que praticou contra o Novo Horizontino, perde para o Bahia aqui.
Então tem que virar a página, aprender com tudo aquilo que deu errado contra o Novo Horizontino e não cometer mais os mesmos erros. Cara dormindo, o jogador na ponta do pé, achando que ganhou o derby, tá na Champions League, precisa baixar a bola. O campeonato é muito complicado e eu quero lembrar aos desavisados, todo mundo sabe disso, né? Que a Ponte não saiu da zona do atoleiro ainda não. Precisa continuar ganhando as partidas e principalmente, Tigrão, porque o jogo é dentro de casa. Então, para mim, a Ponte tem a obrigação de vencer o jogo. Tem 33 pontos, é um jogo complicadíssimo e o time do Bahia é um time muito rápido, envolvente, usa com muita qualidade a beirada do campo, sobretudo do lado esquerdo. É um time que chega, não sei se tem algum problema aí de contusão ou de suspensão, mas acho que não. O Davó, vivendo um momento muito especial, um jogador rápido, né, que puxa contra-ataque. A Ponte vai ter, jogando em casa, por dever de ofício, que tomar a iniciativa. Então, eu quero chamar a atenção para um detalhe. O miolo de zaga da Ponte não encaixou ainda. Não encaixou. A Ponte tem um trunfo muito importante, que é a volta do Fábio Sanches, o principal zagueiro do elenco. Tanto pela parte técnica, física, como pela liderança. Agora, ainda não deu uma liga esperta entre ele e o Matheus Silva. E a Ponte tem voltando o Thiago Oliveira, que tem ficado no banco aí. Então, eu acho que chegou o momento do Hélio ou reavaliar a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, ou colocar para jogar, na minha modestíssima opinião, a melhor zaga depois que saiu o DG lá para o Red Bull, é com o Thiago Oliveira e Fábio Sanches. Aliás, já com um residual importante de entrosamento desde lá do início do campeonato, da metade do primeiro turno para frente. Então, não gosto da performance do miolo de zaga da Ponte e acho que é um ponto vulnerável, um ponto de preocupação com o Matheus Silva. Claro que é um jogador importante, que fez gols, que participou de outros gols, mas marcando, ele ainda não me convenceu, é um jogador muito lento. Então eu, se fosse o Hélio dos Anjos, faria aí uma experiência, fazer alguns treinamentos até pelo menos amanhã à tarde, usando Fábio Sanches pelo lado esquerdo e o Thiago Oliveira do lado direito, ou mantendo o Matheus Silva e jogando com 3 zagueiros, que é uma fórmula que também já deu certo para a Ponte no campeonato, que o jogo vai ser muito complicado e o Bahia vai exigir muito mais dessa zaga da Ponte do que o Novo Horizontino exigiu. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. E no Fala Galera de hoje, o Guarani achou a formação ideal na vitória contra o Tombense. Isso para os bugrinos e para os pontepretanos. Com nova promoção, você acredita em novo público da Ponte Preta contra o Bahia? Um público da maneira que foi, por exemplo, em partidas como o Derby. Então, promoção R$20 se você acredita num grande público no jogo marcado para 21h30 contra o Bahia. São os temas de hoje.
Carlos Henrique, o bate pesado sobre os temas de hoje, diz a ICH. São sempre temas importantes e palpitantes, né? É mais uma semana, Batista e ouvintes, de muita definição. Veja que eu até destaquei isso no começo do programa, foi uma rodada extremamente positiva para o Guarani, né? Além de ter vencido em casa, não é? Ter feito as pazes aí com a vitória, os adversários concorrentes na zona do rebaixamento perderam. Isso foi extremamente positivo, só que tem que continuar a saga, essa busca de reabilitação para desamarrar, né? Essa zona do rebaixamento ninguém merece, pelo amor de Deus. E essa pergunta aqui no Fala Galera eu acho extremamente importante, cara, porque a grande discussão agora, depois da vitória, é, de novo, o ataque bugrino. O Júlio César saiu do banco de reservas e entrou muito bem. Eu, por exemplo, dando palpite, né? No próximo jogo, começo com ele como titular. Acho que ele merece. Isaac, para mim, não pode sair do time, não é? O Yuri, o Genisson não vai jogar, provavelmente. Então, lá na frente, eu acho que pode ser Isaac, Yuri Tanque e Júlio César. E o meio campo tem que ter uma substituição, né, Batista? Rodrigo Andrade tomou o 3º cartão amarelo. Eu acho que ele vai de Madison. Pode ser o Rios, mas pode ser o Madison por o time jogar fora de casa. Enfim, não é? De qualquer maneira, é o professor Moser que vai decidir. Eu faria desta maneira. E com essa nova promoção aí, eu acredito em grande público sim, Batista. Só que tem um problema. O problema do horário e do meio de semana. E chegou a Campinas, a todo o estado de São Paulo e parte da região sudeste uma frente fria, né? Tá muito frio e fará frio até quarta-feira, segundo quem entende de meteorologia, não é? Quem acompanha isso de perto. Então a promoção, ela vai incentivar muito. O momento do time é legal, o problema é que o jogo é 9h30. Eu acho que recorde não, mas com certeza, Batista, teremos um grande público na quarta. Vamos ouvir o Igor Formiga. O Igor Formiga, claro, evidentemente, né, é apelido, ele que começou no terrão, na base do time corintiano. Rescindiu o contrato e ele pertence agora, quer dizer, desde quando ele rescindiu o contrato, ele pertence à Ponte Preta. E o nome dele é Igor Marques Paciência. Então ele já começa falando sobre isso, sobre a paciência para lutar pela titularidade. Demorou muito tempo para ele conseguir ser titular. O nome já diz tudo, né? Paciência tem que ter bastante em todos os lugares que você for praticar, tanto no esporte, tanto em casa. Eu acho que a paciência tem que ser em primeiro lugar. Para a gente conseguir os nossos objetivos, tem que ter bastante paciência para chegar nos objetivos. Comecei bem novo, né, cara? Comecei bem novo e um passo de cada vez. A gente vai subir na escada devagarzinho, a gente vai até chegar aos nossos objetivos, falta muita coisa ainda e a gente vai, aos poucos, tentando. A gente trabalha junto, a gente... É aquela competição sadia, sabe? A gente vê que todo mundo tem capacidade para poder estar ali atuando e, graças a Deus, chegou a minha oportunidade e eu estou fazendo o máximo para não deixar sair. O jogo de quarta-feira vai ser um jogo muito importante, jogo de detalhe. Acho que a gente precisa estar concentrado de uma forma que não é só um jogo qualquer. É um jogo que pode fortalecer a gente cada vez mais, a gente está pegando mais confiança. E jogo contra o Bahia, quarta-feira, vai ser um jogo que é detalhe. A gente tem que manter a concentração lá em cima, não pode bobear lá atrás e quando tiver a oportunidade lá na frente, a gente matar. Deu para ver já que o último jogo, né, contra o Guarani, foi um jogo, sensacional. A torcida fez a maior diferença, trouxe confiança para a gente. E eu acho que com a torcida nos apoiando lá cada vez mais, vai ser mais próximo da vitória. Alô, torcedor Ponte Pretano, passando aqui para convidar vocês, quarta-feira, jogo contra o Bahia. Vai ser um jogo muito importante e conto com a presença de todos vocês. Valeu? ICH, o que você achou da entrevista do Igor Formiga, que tem paciência no nome? Essa foi boa, hein? Paciência. Eu acho que a torcida não precisa ter tanta paciência com ele, não. Fazendo o trocadilho aí, fazendo uma brincadeira.
Entrevista boa, menino sangue bom, né? Mas ele está apresentando nos jogos uma deficiência na marcação que precisa ser corrigida, né? Na última partida, ele chegou ao desenvolvimento do seu trabalho, negativamente falando, que, bom, a partida contra o Novo Horizontino tem que ser, a chave tem que virar, né? O que a Ponte produziu lá, o empate aconteceu por mera atuação dos deuses do futebol, porque a Ponte jogou um futebol para perder, para ser derrotado. E o Igor Formiga, exemplo de todo o sistema de defesa da Ponte, foi muito mal. Então, se ele vai bem no ataque, é verdade, ele é muito lépido, ele é rápido, ele é bem vertical, faz o fundo, faz a diagonal, só que não tem jeito de ser lateral direito se não souber minimamente se posicionar e marcar. Então, não dá para você só atacar, você tem que... Eu acho que o Hélio está fazendo esse trabalho, mas ele, na marcação, ele é muito menos jogador que o Norberto. Então, eu tenho a impressão, Batista, que em breve, assim que tiver uma condição física mais adequada, o Norberto vai voltar para o time titular. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de defesa e ataque, de você saber marcar e também saber o momento certo para apoiar. Não pode ser uma coisa desenfreada, não pode ser uma coisa de qualquer jeito. Mas eu quero dizer o seguinte, na última partida, não foi só a lateral direita que teve problema. O Fábio Sanches não jogando, aquilo parece que desarticula de uma maneira, e a dupla que jogou na última partida, meu Deus do céu, né? Meu Deus, ainda bem que o Fábio vai voltar. Desorganizou o lado direito e os dois volantes à frente da zaga. Então a tendência é que com a volta do Fábio Sanches aconteça maior equilíbrio, inclusive para a lateral direita. Porque tem para mim, na minha modesta opinião, não é? Uma ligação direta de comportamento, posicionamento, liderança. Você precisa ter um cara lá atrás, não só o goleiro, e o Fábio faz muita falta, ele faz essa liderança, conversa com todo mundo, reposiciona. Então, a tendência é que defensivamente para o próximo jogo, apesar da dificuldade, né? O Bahia é um time muito esperto, não está à toa aonde está, é o vice-líder da competição, então a Ponte vai precisar ser muito diferente do que foi contra o Novo Horizontino. E o Igor Formiga se jogar também. Não dá só para viver como lateral direito ofensivo. Ele precisa urgentemente se aprimorar na marcação, Batista. Ouvinte no ar, participação aqui com mensagem de áudio, ouvinte participando conosco, 971021493, ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô, Batista, é o Campos, Jardim do Trevo. Corinthians há muito tempo não tem mais terrão não, viu? Terrão já era. Para de falar terrão. Que isso, pô? Boa tarde, a coletiva. Com relação ao terrão, né? A base do Corinthians é carinhosamente chamada de terrão. É por isso que sempre que se refere à base do Corinthians, se refere a terrão, tá bom, ouvinte? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, a coletividade bugrina. Não houve impedimento no segundo gol do Guarani. No primeiro chute, o goleiro espalma. Se o jogador do Guarani tivesse feito o gol na primeira espalmada do goleiro, sim, caracterizaria o impedimento. O goleiro espalma e depois ele dá um outro toque na bola. Esse sim, um toque deliberado, descaracterizando o impedimento. Portanto, gol legal. Vamos verificar a regra corretamente, pessoal, por favor. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Tigrão, sobre os temas do dia, mas antes dos temas do dia, eu gostaria que você falasse, o ouvinte colocou aqui sobre a questão do impedimento no gol do Edson Carioca. Vitória de 2-1 do Guarani. Diz aí, Tigrão.
Bom, Batista, é o seguinte, é interpretativo e eu não tinha ainda me avistado com um lance desse tipo, tão polêmico, né? Eu disse em tempo real que o Edson Carioca estava adiantado e se beneficiou da sua condição de offside para fazer o gol. Muito bem. O Guarani poderia ter de 9 a 12 pontos a mais na tábua de classificação se fossem corrigidos todos os erros que foram cometidos contra ele, Guarani, na competição até agora. Então, do mesmo jeito que erraram muito contra o Guarani, entendo que no jogo de sábado a arbitragem errou a favor do Guarani. Essa questão da interpretação, na primeira defesa ou na segunda, que a arbitragem do VAR considerou como um passe, eu entendo como defesa continuada. Não é o mesmo lance. É a mesma coisa que se a bola tivesse batido no peito do goleiro e depois ela fosse entrando e ele desse mais um pulo para trás e desse um tapa na bola. Eu entendo dessa forma. Foi uma defesa continuada. Portanto, gol irregular. Agora, o Guarani tem culpa disso? A torcida do Guarani tem culpa disso? Nada a ver. Como eu disse aqui, a arbitragem tem sido muito perversa com o Alviverde Campineiro em muitas oportunidades. E nessa daí, até aceito a argumentação de que a primeira foi defesa e a segunda foi um passe. E quando o passe é dado pelo adversário, descaracteriza o impedimento. Aceito. É interpretação, é um lance muito polêmico. Para mim, foi uma ação continuada. O primeiro, a bola explode, ele solta, bate roupa e tenta tirar da ação do jogador, praticando ainda a defesa, ou seja, uma ação continuada. Mas já foi. Sabe o que é mais importante ou não? Os 3 pontos justos, porque o Guarani foi a equipe que procurou ganhar o jogo durante os 90 minutos, que tomou conta do jogo, que praticou um futebol propositivo. E, em função disso, mereceu amplamente o importantíssimo resultado alcançado na partida. Batista. Sobre os temas do dia, ô Tigrão? Vamos lá, Batista. Os temas do dia, né? Então, os temas do dia, nós devemos procurá-lo aqui dentro do nosso queridíssimo e já tão tradicional Fala Galera. Né? E eu leio para você. Aqui está a pauta. Achou a formação ideal na vitória contra o Tombense? Não. Não, ainda não. Ainda não. Eu acho que tem que haver um ajuste ainda aí na questão da lateral direita. E também na configuração tática, eu gosto deste pseudo quadrado envolvendo o Isaac, com 2 volantes e com o Giovanni Augusto. Mas, na maior parte do jogo, o Isaac jogou aberto, como uma espécie de terceiro atacante pelo lado esquerdo. Acho que melhorou, acho que agrupou melhor, né? Muito melhor. Porém, ainda tem alguma coisinha de ajuste a ser feita dentro da competição. Ainda tem, sim. Quanto à questão da ponte, muito importante, é extremamente importante a volta do Fábio Sanches à zaga. Não gostei, também não gostei daquele negócio do miolo de zaga da ponte, não. Acho que não foi legal, não andou, não funcionou, não transmitiu segurança e o Fábio Sanches deve arrumar essa casa. A dúvida é a seguinte, como é que vai ser? Ele vai fazer zaga com o Matheus Silva mesmo? Ou volta o Thiago Oliveira? Porque, infelizmente, eu não consigo sentir segurança com o Matheus Silva. Acho que é um jogador lento, de baixa intensidade, de quase zero de recuperação. Então, não há ainda a possibilidade da gente ter, assim, uma segurança total. E eu acho que o Hélio não deve estar descartando a possibilidade de voltar a jogar com 3 zagueiros.
Quanto à presença de público depois de amanhã no estádio Moisés Lucarelli, eu acho que teremos uma presença aí entre 6 e 7 mil torcedores. 6 e 7 mil torcedores. Com a promoção, né? É uma promoção interessante, inteligente, mas é um horário absolutamente incômodo, ingrato para o torcedor, 21h30. E, além disso, previsão de frio em Campinas, pelo menos até quarta-feira, dia do jogo. Acho que vai contribuir, sim, para que a Ponte tenha uma boa moldura, um bom apoio nas arquibancadas. E eu estimo aqui, e é só uma estimativa, de 6 a 7 mil torcedores, respondendo positivamente à promoção de ingressos que a Ponte está colocando em prática. Batista. O CH quer também emitir uma opinião com relação a esse impedimento do Edson Carioca no segundo gol do Guarani. Pois não, CH? Porque o ouvinte fez uma colocação bem enfática aí, dizendo que a gente tem que ficar atento à regra do jogo. Muito bem. Em primeiro lugar, eu tenho e tive na transmissão a mesma impressão que o Tigrão. A defesa foi continuada e, para mim, houve impedimento. Mas eu não sou especialista, não é? E, por ordem da minha pesquisa, salve o Espínola Fagundes Filho, que é comentarista hoje de arbitragem do Sport TV, e o Sandro Meirahit, eu ouvi eles falando atentamente sobre o lance. E é exatamente o que nós falávamos. Exatamente. Né? Ficou com a dúvida, nós tivemos, certeza não, para ser justo, dúvida se foi uma defesa continuada ou não. E eles confirmaram isso. O lance foi legalizado pela arbitragem, mas a defesa primeira e a segunda, que é o tapinha, não tira o impedimento do jogador do Guarani. Portanto, o gol foi irregular. Eu só pedi para participar para dar uma informação. Isso não é opinião. Quem falou sobre isso é quem entende da regra, não é? O Sálvio, né? E o Sandro Meirahit, árbitro de Copa do Mundo. Ok, e atenção, hein? Se você quer assistir de graça o jogo da Ponte Preta, eu tenho aqui 10 ingressos para você assistir de graça. Mande o seu nome, o seu CPF, a partir de agora. É um sorteio, são 10 ingressos para o WhatsApp 99166 0832. Repito o WhatsApp, 99166 0832. Nome e CPF. É um ingresso por pessoa. Ingresso VIP, setor das cadeiras vitalícias do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Bahia, quarta-feira, 21h30. O ingresso será retirado lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli, na loja da Macaca. Você olhando para o portão principal, fica do lado esquerdo. O jogo está marcado para 21h30. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 19h30. E aí, 5 minutos antes do início do jogo, a loja fecha. Portanto, não deixe para chegar em cima da hora, porque senão você não consegue pegar os ingressos. Repito o WhatsApp, 99166 0832. Mande o seu nome e o seu CPF. É um sorteio eletrônico. Já vamos proceder aqui o sorteio. Portanto, tem um tempo aí para você mandar o seu nome e o CPF. É um ingresso por CPF no WhatsApp 99166 0832. Participe, boa sorte para você. Um rápido intervalo e voltamos já, 17h17. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Tubo PVC esgoto 100mm 3 metros Crona por apenas R$ 51,90. Acima de 10 unidades sai por R$ 49,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. É 22. Hoje posso falar com muito orgulho que faço parte do time do Bolsonaro. Seguindo a sua gestão, poderemos fazer muito mais pelas pessoas. Para a deputada federal, vote Rita Guedes, 2236. Muitos se diziam democratas, mas apenas o presidente Bolsonaro defendeu sua liberdade. Vamos juntos apoiá-lo nessa batalha. Conto com seu voto para a deputada federal. Coronel Dulcineia, 2219. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Coligação PLPP e Republicanos. E gritar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. É o capitão do povo. Bolsonaro 22 presidente, pelo bem do Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000.
Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Sou contra as cotas raciais e acho que os negros não precisam disso. Sou inimigo número 1 de PT e PSOL que tentam te enganar com seus discursos mentirosos e não usam dinheiro público na minha campanha. Meu nome é Guto Zacarias, meu número é 44777. O que já tá bom tem que melhorar. Infraestrutura, estradas estaduais e municipais pavimentadas. Contem conosco nesse trabalho. Edmir Chedi, deputado estadual, 44118. União Brasil, 44. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na Avenida John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E também na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @aeropisos. Acesse aeropisos.com. Do conosco, Carlos Estefanuto, de Fortaleza. Na minha humilde opinião, entendo que o segundo gol do Guarani foi legal, apesar do ato contínuo. Se o goleiro não desvia a bola após ter feito a defesa, o Yuri estava no lance e poderia fazer o gol. O goleiro mudou a trajetória da bola, podendo ser entendido como um segundo lance. Mas é apenas a minha opinião. Além do que, o atacante não se beneficiou por estar à frente. Carlos Estefanuto, Fortaleza. Grande abraço, muito obrigado. Mensagem de áudio no ar. Ô Batista, boa tarde. Edson da Chaga Primavera. Fazer 2 comentários aí. Primeiro do Ludic. Eu acho absurdo o Ludic não estar jogando, né? Quando o treinador precisou do Ludic, o Ludic ganhou o jogo contra o Cruzeiro para ele. E agora, nesse jogo, sem os reservas, sem os titulares que ele acha que é titular, ele botou o Lude na arquibancada e improvisou. Eu acho absurdo. Se o Lude que tiver um empresário, eu pedia para sair do Guarani e fazer carreira em outro time. Com relação àquele gol que o Guarani marcou, estão falando que está impedido, não estava impedido, porque é o seguinte, o goleiro bateu roupa. E quando ele bateu roupa, quem foi para a bola foi o Yuri. E o Yuri não estava impedido. Aí o goleiro deu um tapa para passar a bola para o jogador do time dele e passou a bola para o jogador errado. Aí é outro lance. Quem deu a bola para o jogador do Guarani foi o goleiro. Então o goleiro tirou o impedimento do lance. Para mim foi gol legal. Ok, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, CH. Eu acho que o Eliel não jogou mais na Ponte, depois daquele jogo contra o Náutico, porque vai que esse moleque faz um gol atrás do outro aí, chega qualquer um lá e dá um dinheirinho de cachaça pra Ponte e leva o moleque embora. Aí eles esperaram renovar o contrato do menino para poder pôr ele para jogar, né? Eu acho que agora o Eliel vai ser mais bem aproveitado, se fosse essa segurança que a Ponte estava esperando para poder pôr ele para jogar, né? Porque, imagina, ele marca um monte de gol, aí vem um cara lá com 100 mil reais, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão, e leva o menino embora e estoura em outro time. Sobre o jogo da Ponte agora contra o Bahia, que você fez a pergunta aí, eu acho que não vai ter tanto público quanto o derby, vai ser um público bom. Mas também tem que ver o horário e vai estar frio pra caramba, né? Então fica mais difícil de pôr torcida num jogo desse aí. 9h30 da noite, né? Alexandre, Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso. Vamos lá, macaca. E atenção, só no Atacado da Construção Obra Já você encontra as melhores ofertas.
Os menores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui, à sua espera, em grande estoque. Aproveite! Porcelanato polido retificado Marfil, 71 por 71 centímetros, 1,51 metros quadrados, da Via Rosa, por apenas R$ 69,90. Lixadeira orbital 240 watts, 127 ou 220 volts, da Nove Pro, por apenas R$ 99,90. E aproveite, é frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Ouvinte participando conosco aqui com mensagens de texto. Diz aqui o ouvinte: o estranho no segundo gol do Guarani é o VAR não ter mandado as linhas para a TV, como de costume. José Carlos, do Jardim Garcia. Olha, eu recebi uma informação que no momento que o gol aconteceu, havia uma dificuldade no transmissor. Havia um ruído e o árbitro não estava conversando com o VAR. Portanto, não teve comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro. Pode ser que tenha acontecido também por ele não ter mandado as linhas. Pode ser que o problema não era apenas com o comunicador, e sim com o equipamento que estava sendo utilizado. Pode ser que tenha acontecido isso. A CBF não se pronuncia, ninguém que estava no VAR. O Weber Roberto Lopes era o cara do VAR e não teve nenhum pronunciamento, também não teve as linhas e não teve a imagem. Então ninguém sabe o que aconteceu, dando indicativo de que realmente havia lá um problema, né, com o equipamento, porque se não tivesse o problema, as linhas teriam sido traçadas e a imagem teria sido mandada para a televisão. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Ouvinte participando conosco. Boa tarde, parabéns pela programação. Sábado, para mim, foi o fim da minha paciência, não é possível. Deixa eu ver aqui. Texto muito longo, não vou conseguir ler, tá? Leio fora do ar, mas no ar eu estou sempre pedindo, implorando para que mandem texto curto, porque senão fica um negócio completamente travado e não dá para ler um texto desse tamanho. Boa tarde, diz aqui o ouvinte, meu nome é Tadeu, como faço para participar da promoção da TV para concorrer ao kit do Guarani, se não tenho TV e assisto o programa pelo YouTube ou no celular? Não tem nenhum problema. É o seguinte, só explicando, hoje eu lancei uma promoção lá no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 13h. O ouvinte tem que mandar uma foto, ele assistindo o programa, e tem que mandar o nome, o CPF. O Guarani quem é torcedor do Guarani vai concorrer a um kit. É um kit com vários produtos e tem lá também uma camisa oficial. Quem está oferecendo é o sócio campeão, plano de sócio torcedor do Guarani Futebol Clube. Para os pontepretanos, quem for pontepretano e estiver participando vai concorrer a uma camisa oficial da Ponte Preta. Ah, mas eu assisto o programa pelo YouTube, nenhum problema. Pede para alguém tirar você na frente do computador, ou então com o celular na mão, você assistindo o programa. Essa é a condição para você participar do sorteio. Você tem que estar assistindo o programa e, para isso, você tem que provar que você está assistindo o programa. E a única maneira que tem de provar que você está assistindo o programa é uma foto sua assistindo o programa na TV, no YouTube, no celular. Qualquer que seja a plataforma que você esteja assistindo, não tem nenhum problema. Peça para alguém tirar, ou você mesmo faça uma selfie e mande a foto, o seu nome, o CPF e o seu time. É um sorteio eletrônico e o sorteio será na quarta-feira. Portanto, se você quer participar,
tem que mandar a foto você assistindo o programa, tá bom? Mais um ouvinte, mensagem de áudio, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. É inegável que o Guarani passou a ser um time aí com mais padrão de jogo, né? Agora a gente tem 2 atacantes que finalmente têm intimidade com o gol, né? O Jamerson é um belo lateral, mas o senhor Vilela, Vilela, se vocês pegarem as melhores jogadas e o gol, inclusive, tiveram origem na falta que o Vilela faz ali próxima à área para que o time adversário explore a melhor jogada que eles têm, que é a bola aérea na área. Então, se nós que somos leigos estamos enxergando isso, acho que alguém tem que dar um toque lá pro Vilela não fazer essas faltas aí. Ele é muito estabanado, ele é um pouco no estilo do Richard Rios. Então, acho que a gente tem que ficar atento aí para não perdermos jogos, deixarmos de ganhar jogos por causa aí de bobeira deles. É o Erivelton, do Jardim Aurélia, Bugrino, desde a Canelada até o Canelone. Um abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Bom dia, boa noite, Carlos Batista, equipe de futebol aí. Quem fala é o Milton Jardim Chapadão, Ponte Pretana. Eu só queria fazer uma análise rápida do jogo que a Ponte Preta fez na sexta-feira. É o seguinte, o Jean Carlos, a Ponte pode emprestar, fraquíssimo, tem que pegar experiência, muito fraco. É até perigoso colocar ele no jogo, que ele pode comprometer mais e mais ainda. A Ponte precisa achar um outro lateral esquerdo para substituir o titular. Jean Carlos muito fraco. A zaga, péssima, insegurança. Olha, Fábio Sanches faz uma falta tremenda. Ponte Preta precisa rever essa zaga aí quando o Fábio Sanches não joga. Eu acho que o Thiago Oliveira é melhor do que os dois que jogaram sexta-feira, né? E aquele Bércia, né? Aquele que jogou, aquele que veio, não sei se é argentino, Uruguai, que não serve nem para Várzea aqui de Campinas. Muito ruim, não sei quem contrata, pelo amor de Deus. Acho que não tem visão de contratação, né? Então, a Ponte precisa rever. Meio de campo também, quando não joga Leonardo e Amaral, não tem reserva à altura. É uma brincadeira, viu? Precisa rever realmente meio de campo, defesa. E esse cara que entrou aí, no seu nome dele aí, Mércia, né? Não sei como chama o ponto aí. Um abraço para todos. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar na sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou então pelo WhatsApp 99596-1768, DDD 19 99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Bandeirantes! Ouvinte participando conosco, Luiz Fernando Tessari, o Juba Tessari. Está dizendo aqui, Batista considera o gol do Guarani legal. Imagina se fosse o goleiro que desse aquele tapinha na bola. Ah, tá. Imagina se não fosse o goleiro que desse aquele tapinha na bola, e sim um zagueiro. Não seria um novo lance? Gol legal, incompetência do goleiro. Valeu, Juba! Grande abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte participando aqui com a gente é o Milton Godoy. Guarani ganhou roubado. Melhor atacante do Guarani é o Bandeira. Eis aqui o ouvinte participando com a gente. Deixa eu ver aqui mais. Arnaldo Júnior. As linhas não foram tarjadas porque não era lance de impedimento.
era bem nítido que o Edson estava bem adiantado. Porém, ele recebeu um passe do goleiro, portanto, não é lance para traçar a linha. Diz aqui o Arnaldo Júnior de Paulinha. Olha, polêmico, né? Que coisa impressionante aí esse gol. O Guarani que foi tão prejudicado. Deveria o Guarani estar numa situação muito melhor dentro da competição. Pelo menos 9 pontos. O Guarani perdeu na mão grande, erros absurdos, e esse lance polêmico acabou ficando aí de maneira realmente que está dando pano para manga, como se diz, né? Fala, amigos! Se o Bruno Miranda é o Chuck, é o marvado, porque ele não ganha mais minutos em campo. Como vai pegar entrosamento ou se habituar, né, com o futebol brasileiro ficando no banco? Bruno José, Venuto, Júlio César, todas essas já mostraram que não dá. Não tem intimidade com o gol. Abraços, Felipe do Bonfim. Felipe do Bonfim, grande abraço para você também. Muito obrigado pela participação. Ele está participando conosco de Campinas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Daqui a pouco vamos ouvir Yuri, atacante, ele que marcou um golaço de cabeça, meteu a bola na rede, abriu o caminho para a vitória do Guarani. Voltamos já já, 17h38. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja motorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Fazer a gestão de cobrança dos seus clientes não é uma tarefa simples, mas com o Asas, sua empresa recebe via Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, sua empresa reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim, fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asaas.com. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888.
Domina o time do Guarani, se manda Isaac, recolhe, gira, toca na perna direita, abriu para Jamerson, preparou o cruzamento na área, devolveu para Giovanni Augusto, pé direito, bateu e defendeu, o goleiro voltou, pé direito, bateu, Edson Carioca, é gol! Gol! Na marca de 10 minutos passado o segundo tempo, Guarani outra vez na frente, Jamerson da lateral do campo para Giovanni Augusto, ele deu uma paulada de perna direita, Felipe Garcia bateu roupa e na entrada da área, Edson Carioca, oportunista, chegou e enfiou o peito do pé e mandou a bola no fundo do gol do Tombense. Ela bateu lá dentro e fez... Guarani outra vez na frente no Brinco de Ouro e a torcida vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Hoje sempre Guarani. Edson Carioca para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Edson Carioca, 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 camisa 88. Ele, o autor do gol. A sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma, na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate no ar da Bandeirantes. Vamos até às 7 da noite. Você vai aqui na Bandeirantes acompanhar a transmissão de Ulisses Costa. Hoje tem o Corinthians em campo. Jogo 21h30. Como é que esses caras marcam um jogo 21h30 em Itaquera? É de doer, hein? É para arrebentar o cabeçote. Qualquer maneira, você acompanha aqui na Bandeirantes a transmissão, o Concentração com o Ricardo Capriotti começa às 8 da noite. Tem a Voz do Brasil, das 19 até as 20, e aí tem o Concentração. E depois, 21h30, aliás, o Rogério Assis, que estará no comando da jornada hoje, com o Cláudio Zaidan e também com o Ronaldo Giovanella. E reportagens de João Paulo Capelanes e também do Felipe Melo. Portanto, o jogaço de bola que você vai ouvir aqui pela Bandeirantes. Agora são 17 horas e 45 minutos em Campinas. Vamos debater um assunto aqui hoje no portal carlosbatista.com.br. Tem uma matéria. A Ponte tem se primado até agora em pagar em dia os salários dos jogadores. A Ponte melhorou dentro da competição, vem fazendo uma campanha bastante razoável no recorte dos últimos 5 jogos. A Ponte vem fazendo uma campanha extraordinária, campanha de G4, mas não pagou os salários agora no último dia 20. A Ponte tem um acordo, um acerto, né? Paga sempre no dia 20, mas não pagou os salários do dia 20.
E o portal carlosbatista.com.br apurou que no mês de agosto há uma dificuldade no pagamento por conta de uma ação do ex-presidente Vanderlei Pereira, que pediu a impugnação, reteve o dinheiro da cota da televisão. O ex-mandatário alvinegro entrou com um processo no final de 2021, cobrando um valor de 1,3 milhões, R$1.300.000 da Ponte Preta. Petição assinada pelo advogado Luiz Carlos Nunes da Silva. Havia uma informação de que o Vanderlei Pereira tinha recebido 20 das 70 parcelas acordadas ainda na gestão Sebastião Arcanjo. Foi feito um parcelamento, mas a Ponte parou de pagar. E aí ele pediu, então, o bloqueio de cotas da Macaca na CBF. Com isso, a Ponte não recebeu o dinheiro, está tentando, através do seu departamento jurídico, uma liminar para que o dinheiro seja liberado, mas até agora não conseguiu. E, consequentemente, não pôde pagar os seus atletas até o momento, né? Tem ainda para pagar dentro do mês, ainda tem até quarta-feira, porque esse mês é de 31, então até quarta-feira está dentro do mês. O ideal seria pagar lá no dia 20, todo mundo tem compromisso, mas o problema é esse. Sem o dinheiro, a cota da TV, a Ponte não teve como efetuar o pagamento do mês. Ouvinte participando conosco, algumas colocações a respeito disso, da matéria que saiu no portal carlosbatista.com.br. Se você quiser também saber mais detalhes sobre a matéria, entre lá no portal. CH, sua opinião sobre isso? Atrasar salário nunca é um negócio que o resultado disso é trágico, hein, CH? Futebol você tem que ter plano A, plano B, plano C, plano D. Isso não pode acontecer, principalmente na situação que a Ponte se encontra. A Ponte reagiu no campeonato, tudo que você colocou eu concordo. Se você realizar um recorte das últimas 10 partidas ou 10 rodadas, você vai perceber que o performance da Ponte melhorou demais em relação ao primeiro turno. Não há dúvida disso. Mas a sustentação de tudo isso é um clube em ordem, organizado, pagando em dia. Eu não vou aqui ficar discutindo se é pertinente ou não a cobrança de dívida, porque é uma coisa muito óbvia. Dívida foi feita para ser paga. Agora, se é inadequado, é inconveniente, não poderia ser nesse momento, aí a discussão, nós vamos ficar aqui até 10 da noite e não vai terminar a discussão. O que eu sei é que a Ponte tem que achar uma alternativa de qualquer maneira, porque esse jogador não pode deixar de entrar em campo nunca. Sabe qual é? Salário em dia. Esse é o melhor jogador que um clube de futebol no Brasil hoje pode contar no seu elenco. Então eu lamento muito isso preocupa, deixa todo mundo de cabelos em pé e tomara que a Ponte ache um caminho. Ou senta para conversar para quem a Ponte deve, ou a Ponte vai ter que achar uma solução B, um plano C, um plano D. O que não pode, Batista, de nenhuma maneira é ser atrapalhado por isso. Porque o mais difícil de tudo é você organizar dentro do campo. Me parece que está organizado. Agora a Ponte tem que dar um jeito de colocar a casa em dia, Batista. Segundo o que a reportagem apurou, a dívida estaria em cerca de 1.700.000. É isso que a Ponte está devendo aí para o ex-presidente da Macaca, dinheiro que ele alega ter emprestado, não tenho conhecimento aí da contabilidade, mas ele alega esse empréstimo que foi feito para a Ponte Preta na gestão dele e, como ele não está recebendo, entrou na justiça e conseguiu o bloqueio das cotas da Macaca. Tigrão, a sua opinião também a respeito desse tema, que não tem nada a ver com bola rolando, mas infelizmente temos que falar a respeito dele. Tigrão. É muito desagradável, né, Batista? É um tema desgastante demais para todos os envolvidos, né? E é lógico que preocupa, porque a Ponte ainda não fez o seu objetivo, né? Não conseguiu alcançar ainda o número suficiente de pontos, falta muita coisa. E a Ponte conquistou até agora
8 vitórias em 26 jogos. 8 vitórias em 26 jogos. Isso significa um percentual de vitórias, né, baixo. Um percentual baixo. A Ponte ganhou 36% dos jogos. Ou seja, 8 em 26. Levando-se em consideração que ela precisa fazer pelo menos 44 pontos e ela tem 12 jogos por jogar, se nós aplicarmos sobre 12 jogos os mesmos 30%, é de 3,5, 4 vitórias, que é o número para a Ponte chegar. Ela tem 33, chegar a 44, 45. Ou seja, ela terá que fazer mais ou menos o mesmo percentual de vitórias que fez do início até agora, e não só no recorte dos últimos 10 jogos, para se salvar. Isso quer dizer o seguinte, que a média de pontuação daqui para frente não pode, sob hipótese nenhuma, cair com relação àquilo que já foi consolidado nos primeiros 26 jogos ou 26 rodadas. E por isso que eu estou colocando números. Não pode cair essa média, que é uma média baixa, de 30% de vitórias sobre os jogos. Não é de pontuação, que aqui eu não estou considerando os empates. Não é aproveitamento no geral, mas é vitórias. Então, a Ponte vai precisar nos 12 jogos de 4 vitórias. É mais ou menos a média que ela fez desde a primeira rodada até agora. E se começa a ter atraso de salário, clima pesado, descontentamento, isso preocupa e pode meter o clube aí numa baita de uma enrascada, que ele poderia ir pela 34ª, 35ª, já estar com a vida definida e aí navegar em águas mais calmas. Mas esse problema é terrível, o departamento jurídico está lutando, quem é credor quer receber, mas nesse momento, uma hora a conta chega, não tem jeito. Não tem jeito, existe uma briga política, deve existir, claro, também, não é? Esse descontentamento de quem acabou não conseguindo o êxito nas últimas eleições, e uma hora essa conta ia chegar. E tem um outro processo de valor muito mais alto, né? A favor, como credor do presidente de honra, do ex-presidente do clube, Sérgio Carnielli, que está correndo em segredo de justiça. E a qualquer momento pode também bloquear mais contas, pode também bloquear cotas, e tudo isso é preocupante. Por isso é que esse amigo de vocês vem falando há muito tempo que num replanejamento administrativo, numa nova maneira de colocar as coisas dentro daquilo que é a normalidade, né? O mais indicado, amigavelmente, em alto nível e pensando seriamente nos destinos do clube, pensando na entidade, na associação de 122 anos, e não apenas pensando e defendendo vaidades pessoais de ambos os lados, que deveria situação e oposição, porque hoje tem a briga financeira, tem o débito reconhecido, tanto é que a justiça bloqueou as cotas. Se não existisse o débito, a justiça não bloquearia as cotas. Então, existe sim o débito. Se o momento era agora ou era depois, ou deveria ter sido antes, isso é muito subjetivo. Mas claramente, clarissimamente, para mim, além da questão financeira, da dívida civil, tem uma questão também de política. Claro. Se tivesse a outra chapa vencida, essa dívida não estaria sendo executada de forma nenhuma. Então, eu acho que de forma inteligente, e aí a colocação é para todo mundo, para quem está dentro e para quem está fora, que eu não tenho cor partidária, nem quero ter. E não é função minha também. A gente está aqui para analisar os fatos e, na medida do possível, com uma experiência de vida, de empresa, com alguma noção a respeito do que é o direito, né? E principalmente, né, com a experiência de vida acumulada em empresas ao longo de tantos anos, eu vejo o seguinte, inclusive empresas como é o Grupo Bandeirantes de Comunicação, entre outras atividades que a gente desenvolve e vem desenvolvendo aí há tanto tempo, mesmo fora da comunicação. Eu acho que agora era hora de
uma conversa civilizada, de uma conversa tentando não deixar que tantas balas perdidas aniquilem o clube. Não dá, precisamos sair desse tiroteio, a Ponte precisa permanecer na Série B, vamos replanejar, vamos tentar ver o que é possível fazer aqui dentro de uma renegociação, de um acordo amigável, onde situação não vai se beneficiar, oposição não vai se beneficiar, mas a entidade, a instituição será preservada, será protegida. É o que eu penso, sem dar palpite se está certo, se está errado, se A é melhor que B, se B é melhor que A, se houve ingratidão, se não houve ingratidão, se viraram as costas uns para os outros e os outros para os uns. Não vou entrar nesse mérito, que não é função minha, nem tenho esse direito. Posso ter minhas convicções pessoais, íntimas, mas publicamente acho que não devo emitir nenhum ponto de vista e nenhum juízo de valores a respeito do que é justo e do que é injusto. Mas, em prol do clube, da instituição, estou dando aqui uma receita. Não dá para administrar um clube, uma empresa, uma associação, seja qual for a qualificação, com um débito tão grande, com um único credor, sem sentar com esse maior credor do clube. Vamos sentar, vamos tentar equacionar. Sem que esse entendimento ocorra, pelo menos a curto prazo e de forma emergencial, fica praticamente impossível se administrar tantos problemas ao mesmo tempo. Então, para mim, a receita é essa. Todo mundo olhando no olho com seriedade, todo mundo colocando aquilo que acha que é o seu direito, todo mundo colocando as suas razões e tentando preservar a entidade, que nesse momento corre seríssimos riscos. E se começar a não pagar salário, vai começar a perder jogo um atrás do outro e daqui a pouco o desespero de rodadas atrás volta e talvez volta de uma maneira mais grave, porque o campeonato está acabando e talvez até sem tempo de ser revertido até a 38ª rodada. É o que eu penso. Batista. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você não paga nada. Você marca a consulta no dia certinho, vai lá, conhecer a clínica, faz a avaliação, faz um tour para conhecer a clínica, não paga nada até aí. Toma um cafezinho lá com o pessoal e aí você vai bater um papo com o especialista. Até aí nenhum custo para fazer a avaliação. Depois de conhecer os detalhes e se interessar, o especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Não perca tempo, agende já a sua consulta de avaliação. Chame pelo WhatsApp, é 33427000. Repetindo, 33427000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e Sorocaba, com 3 unidades em Sorocaba. A hora é agora, hein? Ligue 33427000. 33427000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! Você está na Bandeirantes, na hora do
Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Antes, ressaltando que a rodada será finalizada hoje com 2 jogos. 8 da noite, Inter e Juventude, 9h30, Corinthians e Red Bull Bragantino. Já tivemos a vitória do Coritiba, 1-0 no Avaí. O Goiás venceu o Atlético Goianiense 2-1. Fluminense e Palmeiras empataram por 1-1. Ceará e Atlético Paranaense 0-0. São Paulo perdeu em casa para o Fortaleza 1-0. Atlético Mineiro e América Mineiro empataram por 1-1. Cuiabá e Santos 0-0 e o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0. Na classificação da Série A, Palmeiras 50 pontos, Flamengo 43, Fluminense 42, Corinthians é o quarto colocado com 39. Os 4 últimos, Cuiabá 25, Avaí 23, Atlético Goianiense 22 e Juventude Lanterna com 17 pontos. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Esporte em Debate, na Bandeirantes. O para-brisa do seu carro quebrou. Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende
a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame no WhatsApp 11 964 290680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11, é o DDD, e o número 964290680. E saiba de todas as informações. Sofisticar Autovidros. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Vamos ouvir o Yuri. Yuri marcou o primeiro gol do Guarani, placar de 2-1. Ele abriu o caminho numa belíssima assistência, um cruzamento perfeito do Jamerson. E o Yuri usou a cabeça para meter a bola na rede. E ele, na pergunta aqui, ele começa, na resposta, melhor dizendo, ele começa agradecendo essa oportunidade de jogar a competição pelo Guarani. Fico muito feliz, né? Primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Particularmente falando, foi uma sensação maravilhosa. No meu primeiro jogo titular no Brinco, poder ajudar a equipe com o gol, meu primeiro gol, né? Isso é muito bom porque é algo que nós buscamos e eu venho trabalhando todos os dias para isso, né? Para ajudar a equipe. Não só com gol, tem outras formas de ajudar, mas quando um atacante ajuda com gol, ele faz um pouco mais da sua função, né? Então, fico muito feliz e tiro um pouco do peso, do fardo, né? De sair o primeiro gol, mas agora é trabalhar e buscar para outros gols também. Trabalho coletivo. Nossa comissão, eles trabalham para melhor estratégia, melhor tática, enfim, passam todas as informações para a gente e também nós dentro de campo, nós os atletas estamos nos empenhando para fazer um bom trabalho, um excelente trabalho e como você falou, né, o resultado foi criar bastante e ser efetivo. Isso é resultado de bastante trabalho, por mais que não estavam saindo os gols, nós estávamos buscando isso todos os dias nos treinos e também nos jogos, mas nós ficamos muito felizes que agora estamos sendo efetivos. Certo, tudo tem que ser analisado, né, nessa nossa luta, nessa nossa briga, os adversários e tudo mais, mas o mais importante nós estamos fazendo que é olhar para nós e fazer um excelente trabalho e como a gente sabe, nós estamos numa crescente e nós estamos numa constância também em crescimento e tudo mais, isso é muito bom. Mas a vitória, ela mostra ainda mais o nosso crescimento. Então, nós poderíamos ter feito um bom jogo e se não saísse com a vitória, não mostraria o quão nossa equipe vem crescendo. Isso é muito bom, né? Poder mostrar em vitórias o quão nossa equipe está melhorando cada vez mais e vamos buscar mais porque não só em casa, como você disse, a vitória em casa é muito importante, mas a cada jogo buscar os 3 pontos, o que é mais importante. Assim como você frisou bem e... Não há jogo fácil na Série B, né? Nós acabamos de enfrentar a Tombense, que estava em 5º colocado. Nós sabíamos da qualidade e quão difícil seria, só que o que foi um fator muito importante foi a nossa imposição, a nossa determinação e vontade. Da mesma forma serão os outros jogos, né? Nós jogarmos unidos, comissão, atletas, empenhado, porque nós sabemos que vamos jogar na casa do adversário, sabemos as informações dele, o quão a equipe está bem no campeonato, mas isso não tem que ser um fator impeditivo para o nosso bom desempenho. Então, nós vamos nos esforçar e ir em busca do nosso objetivo. Nós ficamos sabendo dessas informações, que os ingressos estão esgotados, também o Vasco está vindo de uma derrota para o Bahia e vai vir daquele jeito para nos enfrentar, mas isso é muito motivador porque nós estamos trabalhando para todo e qualquer tipo de jogo e um jogo dessa atmosfera é muito bom, mas como tem que ser frisado é que
todo jogo é muito importante para nós. Então, seja contra o último colocado ou quem está lá em cima, não é jogo fácil, não é jogo simples. O que importa é que nós vamos lá honrar a camisa do Guarani e em busca dos nossos objetivos a cada jogo. Ok, tá aí Yuri CH falando da oportunidade, agradecendo a oportunidade. O Guarani é uma grande vitrine. E claro, evidente que o Yuri já tem aí uma história dentro do futebol, mas ele está tendo a oportunidade de aparecer num time que foi campeão brasileiro em 78 e revelou inúmeros jogadores. E Yuri foi na rede em CH. Foi sim, Batista, e ele ser centroavante do Guarani numa situação como essa, em situações normais já é um peso, é um fardo muito grande. Imaginem vocês, o clube nessa situação contratou o Gênison para ser o titular, ele machuca, o time atolado na zona do rebaixamento. Yuri, agora é com você. Não é fácil. Eu acho que ele deu conta do recado, Batista, não só pelo gol, não é? É um jogador interessante, que trabalha sempre com muito profissionalismo, a gente conhece o atleta, não é? Ele está, na minha opinião, num nível abaixo do Gênison, mas quem está jogando é ele. E nessa partida contra o Tombense, eu gostei do futebol dele, ele foi muito bem. O meu avô, né, falava de cavalo arriado. Surgiu a oportunidade, é o cavalo arriado. Você monta nele e terá uma facilidade maior. Ou então, se perder a oportunidade, depois vai ter que montar no bicho, no pelo. E surgiu a oportunidade, por caminhos que talvez ninguém pudesse imaginar, mas surgiu a oportunidade. Nem o atacante funciona, nem um atacante coloca na rede, ou o atacante que foi contratado colocou na rede, mas se machucou, e aí caiu no colo do Yuri, e ele está aproveitando muito bem a oportunidade. Não é isso, Tigrão? O que você achou aí da entrevista do Yuri Tanque? Fala bem, né, Batista? O cara fala bem, rapaz. Já foi promovido clarissimamente a orador da turma. Muito articulado, inteligente, aproveitou a oportunidade, fez um belo gol. Poderia ter feito um outro antes, quando ele troca de pé, deixa um sentado, traz para a esquerda, mas pegou em cima do goleiro. Ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava em 0-0. No segundo gol do Guarani, que foi exatamente do Carioca, né? Do Edson Carioca, quem vai disputar a bola com o goleiro no confronto, na soltura de bola, é também o Yuri, que poderia ter feito também o segundo gol. Então, uma boa atuação. Acho que ganhou, pelo menos por hora, a condição de titular, e mostrou que é um cara de muita presença de área. Inclusive no cruzamento do Jamerson, na jogada triangulada pelo lado esquerdo, entre Isaac, Giovanni Augusto, culminando com o cruzamento do Jamerson, ele sobe muito, né? Ele sobe no tempo da bola, atrás do zagueiro que fica acompanhando só a bola, e quando vai, vou dizer para você o negócio, o joelho do Jamerson estava para cima do ombro do zagueiro. E aí ele senta a testa no contrapé do goleiro, não foi uma cabeçada por acaso, de olho fechado, não. Ele tira do goleiro e bota na rede. Acho que ganhou a posição. Tecnicamente ainda tem que se consolidar, claro, é muito cedo para a gente dizer que os problemas de gols do Guarani estão resolvidos, mas em termos de verbalização, retórica, oratória, pô, o cara deu uma aula aí, hein, Batista? Nós todos temos que tomar muito cuidado. Graças a Deus, ele é muito novo, tem mais 25 anos de carreira pela frente. Porque se o cara já estivesse parando e se candidatasse a comentarista, eu e o CH estaríamos na roça. O único que ia escapar é o Chinelinho. Até porque ele nem vem mais de segunda. Não é isso? E eu quero fazer uma pergunta para você. Para você, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou então um preço justo e um atendimento ágil? Sim, o importante é ter GoCare.
Saiba as vantagens de ter Golcare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange. A rapidez na implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e para sua família. Na Golcare você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse golcaresaude.com.br. Tem um time lá neste momento pronto para tirar todas as suas dúvidas e dar a você o melhor atendimento. Então anote aí o WhatsApp 99652-2450. 99652-2450. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Siga também no Instagram, @Golcare Saúde. Golcare, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E, @Golcare Saúde. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem por aí? Tudo Band? Tudo Band. Ô, Batista, quero fazer um comentário aí. Esse é direto para você. Rapaz, toda vez que eu tô no YouTube ali, dando uma fuçada ali, eu vejo aquela transmissão, a tua narração ali, quando o Guarani subiu ali, né, da Série B para Série A, da Série C para Série B, ali frente ao Asa, né? E realmente, cara, você tá de parabéns aí, palavras assim. Eu acho que você escreve tudo antes e lê na hora ali, não é possível, né, Batista? Como você tem o dom, assim, de usar aí, bem emocionante. Toda vez que eu ouço aí, não tem como se emocionar, né? Então, parabéns aí, o Celso Bugrino aqui do Parque Jambeiro. E agora o Bugre vai, hein? Opa, beleza, muito obrigado pelas palavras. Você realmente me emocionou agora, porque faço tudo com muito carinho, com muita dedicação. E a internet, ela tem vários fatores importantes, né? Um caminho sem volta, a internet. Claro que tem muita coisa ruim também, mas tem mais coisa boa do que coisa ruim. E uma das coisas boas é o arquivo que fica na internet. Então você vai no Google, coloca lá uma frase, uma palavra, e aí vem material de arquivo, de vídeo, de som, de imagem, de texto. E realmente eu, às vezes, vou em determinados lugares e encontro pessoas que comentam sobre narrações como essa que você citou, do acesso do Guarani da Série C para a Série B, onde está o Guarani nesse momento, de palavras que eu disse, né? Mas eu falei uma única vez, né? Como é que as pessoas conseguem lembrar? É o YouTube, é a internet. Então, o cara vai lá, pega e fica ouvindo, né? E realmente presta, nesse caso, a internet, um serviço bastante importante, porque amplia muito. Teve a audiência daquele dia, mas uma audiência muito maior ainda de todas as pessoas que puderam acompanhar. Infelizmente, antigamente, não tinha a internet. Então, palavras ao vento, às vezes tinha lá fita cassete, né? Gravava alguma coisa, mas o tempo ia passando, a fita ia perdendo a sua qualidade e o som era muito ruim. Eu tenho um disco que trouxe aqui para Bandeirantes, 1969, o Acesso da Ponte Preta. E por que de vez em quando até o Edu Pinheiro coloca os gols narrados pelo Dirceu José, que Deus o tenha, Pereira Neto, que Deus o tenha, Zé Sidney, porque foi eternizado num disco de vinil. Um disco, eu ganhei esse disco, né, há muitos anos atrás, e há 20 anos atrás, quando eu vim aqui para Bandeirantes, eu trouxe o disco, e o disco foi passado através de um equipamento na época, né, uma vitrola
Você coloca a agulha, isso é um equipamento muito antigo. E aí toca e a gente passou para dentro aqui do computador e os gols ficaram aqui. Mas só por isso, se não fosse o disco, o pessoal da época ter a preocupação de gravar esse disco, não teríamos nada de áudio, nenhuma possibilidade de se ter em arquivo o material que foi rodado na época em que a Ponte subiu, em 1969, o único título importante de campeonatos importantes que a Ponte tem é o de 69. Então, graças a esse disco que foi gravado na época, ficou eternizado e de vez em quando a gente solta. Mas muito obrigado, amigo. Um abraço para você. Que Deus abençoe você e a sua família. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem por aí? Tudo band? Esse é o que já foi, né? Ele esse aí já foi. Agora o outro, na sequência. Ô, Batista, CH, Gleger, Tigrão, boa tarde a todos aí da Bandeirantes. Eu também acho que o lance do gol do Guarani não foi impedimento. É um outro lance gerado pelo goleiro. Mas, enfim, se não fossem erros do VAR, o Guarani teria aí mais uns 8, 9 pontos aí a mais na tabela. Então, se errou, ainda estão devendo ainda para nós, 6 pontos. Abraço, Batista. É o Everson Bugrino, de Campinas, da pele até o osso. Aí, abraço. Sensacional, hein? Muito obrigado, ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista. O segundo gol do Guarani não estava impedido. Segundo o toque do goleiro, tinha dois zagueiros dando condição ao jogador do Guarani. É o Zé Carlos, de Hortolândia. Um abraço. Abraço para você também. Muito obrigado pela participação. Grande audiência da Rádio Bandeirantes em Hortolândia. Boa tarde, pessoal da Band. Estava muito bom para ser verdade. Quando tudo parece ir bem, surgem essas questões de não pagamento e tal. Ex-jogadores, ex-dirigentes, ora para credores, que inferno. É esse que esses incompetentes não conseguem administrar o dinheiro da Ponte. É sempre assim. Abraços, Almeida do Guanabara. A Ponte vem administrando aí razoavelmente bem, né? Mas contava com esse dinheiro aí da CBF, as cotas da televisão, para quitar os salários nesse mês de agosto. Mas não conseguiu fazê-lo porque o dinheiro ficou retido, bloqueado na CBF por causa desta ação do ex-dirigente, né? E aí, como é que você arruma o dinheiro de última hora? É um negócio complicado, quer dizer, ele contava com isso e o dinheiro não veio, então está tentando, o jurídico da Ponte Preta está tentando aí uma liminar, ou se não conseguir a liminar, tem que arrumar de uma outra forma o dinheiro para poder quitar os débitos com os jogadores. Bem, aqui Esporte Debate pela Bandeirantes, ouvinte participando conosco, mais uma mensagem de áudio, mensagem no ar. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos da Band. Eu gostaria de saber a respeito do Hélio dos Anjos, que ele disse que não escalaria jogador de empresário, quem escala o time dele é ele, né? Então vamos lá. Por que ele largou, na verdade, o Thiago Oliveira no banco e escalou o Guilherme? E mais, e por que esse Bárcia, ruim do jeito que é, isso aí não é jogador de futebol, que não sabe dominar uma bola, ele coloca esse cara para jogar e não coloca o menino Eliel. Aliás, nem relacionou o menino, né? Então eu gostaria de saber a opinião sua, Batista, e dos comentaristas também. É o Newton de Valinhos. Abraço a todos. Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor
no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada da Sudeletro. Sudeletro, melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade. Sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a Unidade de Campinas, na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. Sudeletro. Ouvinte participando conosco aqui no ar da Bandeirantes, mandando mensagem de texto. Batista e o dinheiro do DG. Não era para colocar tudo em dia. Abraço, Paulo Jacumã, de Conde, na Paraíba. A informação que eu tenho é que a Ponte recebeu 5 milhões e quitou lá, né? A dívida que tinha ali, usou essa antecipação do dinheiro para efetuar o pagamento. Os outros 5 milhões serão pagos em dezembro, quando a Ponte vai ter, além de salários para quitar, tem também férias, 13º, enfim, todos essas questões, né, que trabalhistas que tem que pagar aí no final do ano. Então foi essa informação não oficial, porque a Ponte não divulgou qual o resultado financeiro da venda do DG, mas através de informação de bastidor eu tive essa informação com pessoas ligadas ao Red Bull Bragantino, de que a Ponte recebeu 5 milhões, só que usou os 5 milhões para efetuar o pagamento, e aí o pagamento que já estava devendo, e os outros 5 milhões virão somente em dezembro. Mais um ouvinte participando conosco, mensagem no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos da Band. Eu gostaria de saber a respeito do Hélio dos Anjos, que ele disse que não escalaria jogador de empresário. Quem escala o time dele é ele, foi, né? Isso aí já foi. Carlos Batista, Sérgio do Guanabara. Por favor, vamos dar a informação completa e clara. O que acontece é que o VAR avaliou a jogada. Ele não traçou a linha porque o VAR inicialmente considerou uma nova jogada. E como foi uma nova jogada, não havia a possibilidade de impedimento. Então foi descartada essa possibilidade de traçar a linha para avaliação do impedimento quando o VAR de imediato já concluiu que foi uma nova jogada. Tá bom? A coordenadora do VAR da Federação Paulista, que era responsável, inclusive é uma moça de Hortolândia, que eu esqueço o nome dela, ela se pronunciou a respeito disso. Tá bom? É isso aí. Tchau, até logo. Boa noite. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Só acho estranho que ela tenha se pronunciado, porque a CBF recomenda quem estiver envolvido no jogo não se pronunciar. Por exemplo, eu fiz um contato com o Rogerinho, Antônio Rogério Batista do Prado. Ele disse: Batista, eu te ajudo sempre que possível aí, mas nesse caso eu não posso emitir nenhuma opinião porque estava envolvido. Ele era lá o analista de campo. Então o ouvinte está dizendo que a profissional aí de Hortolândia, né, uma que fazia parte da arbitragem de Hortolândia, se pronunciou. Estou achando muito estranho esse pronunciamento. Eu até estou tentando ver se eu consigo, ainda não consegui, porque a CBF também não liberou, né, o áudio do VAR. Não é sempre que a CBF libera. Às vezes libera, às vezes não libera. Então seria muito interessante se a gente tivesse condições de ouvir o que é que eles conversaram
no momento em que o gol foi validado. Até porque veio essa informação também de que tinha um erro de comunicação, né? Erro técnico, tinha um problema de comunicação interrompida. E quem é de Hortolândia, mas não deve ser ela, claro que é uma pessoa muito conhecida, e o ouvinte não teria esquecido o nome, mas quem é de Hortolândia é a Ana Paula de Oliveira, né, Batista? Ele falou coordenadora da Federação Paulista de Futebol. Agora, coordenadora, ela é a chefe de arbitragem, né? Ana Paula Oliveira é chefe de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Então, onde é que ela deu essa declaração? Ela se pronunciou através de onde? Vou entrar aqui nas redes sociais dela para saber se tem alguma comunicação dela falando sobre isso. De qualquer maneira, o assunto rendeu um lance extremamente polêmico, mas que o árbitro validou, felizmente, para o Guarani, porque um empate em casa seria trágico e a vitória, com esse gol do Edson Carioca, foi importante, fundamental para o Guarani reagir dentro da competição. Mais um ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite a todos, aqui é Luiz do Jardim do Lago. Com relação ao gol do Guarani, vou dar a última palavra final e usar a frase do antigo narrador Enio Rodrigues. O que vale é bola na rede. Juiz apontou o meio, acabou. Valeu. Tá certo, é isso aí. Enio Rodrigues. Conheci o Enio Rodrigues. Até lá em Araraquara, quando eu trabalhava lá, recebi premiação lá junto com o Enio Rodrigues. Trabalhou muito tempo na Rádio Bandeirantes, um ícone da história do rádio esportivo, um grande narrador, e essa frase dele é uma frase icônica também, né? O que vale é bola na rede, não interessa a discussão é legal, cada um pensa de uma maneira, cada um fala uma coisa, mas o que vale é bola na rede, tá certo, ouvinte? Batista. Muito obrigado. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, eu só falei de uma coincidência aí, né? Não sei nem qual é exatamente a função da Ana Paula e não disse que foi ela. Até porque o ouvinte falou, se pronunciou, mas nós não temos esse registro, né? E não estou dizendo que é a Ana Paula, de forma nenhuma. Pode ter Hortolândia mais 10 profissionais de arbitragem profissional aí. Eu apenas fiz um registro que quando ela arbitrava, e aliás, era uma bandeira das melhores que nós tivemos em todos os tempos, ela residia em Hortolândia, mas não estou fazendo nenhuma conexão do fato aqui, porque, na verdade, né, quem deveria assumir aí a divulgação de qualquer tipo de diálogo para melhorar a interpretação de todos nós, inclusive dos especialistas de arbitragem, que entenderam que era um lance só, mas é polêmico, eu disse isso aqui no início do programa, é muito polêmico, mas seria a CBF, né? A competição é da CBF. Então, seguinte, olha aqui o que o Weber Roberto Lopes conversou com o juiz. Seguinte, vai vendo aí. Você quer dar uma olhada? Mas para nós aqui não é lance de linha não, porque foi segundo lance. Tem que divulgar isso, a bem até da credibilidade. Agora, o último ouvinte que falou aí está corretíssimo. Já deu o gol, esquece. É apenas uma observação, como nós também, a bem da verdade, repercutimos muito aqui todos os erros de arbitragem contrários ao Guarani. É isso. E foram muitos, e bem maiores, e bem mais claros de caracterização como erro grave do que esse muito polêmico do último sábado. E o Guarani mereceu vencer o jogo e estamos conversados. Eu tenho aqui a arbitragem, né? O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, assistente 1, Leone Carvalho Rocha, assistente 2, Tiago Gomes da Silva, o trio goiano. O quarto árbitro, Pietro Dimitrov Stefanelli, de São Paulo, e o VAR, Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina. E o Rogerinho, estava onde? Analista, né? Analista de campo. Então, não tem mulher nenhuma aí, não tem. No sentido de observadora, nenhuma apitadora.
e esteja na ficha técnica aí, né? Por isso que a gente coloca sempre uma ressalva, confiando na boa-fé, naquilo que os nossos ouvintes falam, mas na ficha técnica não consta aí nenhuma apitadora, nenhuma assistente de arbitragem do sexo feminino que tenha atuado no jogo de domingo, de sábado. Então, é muito difícil esse tipo de análise em cima de um fato que não está com prova material concretizada. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira as promoções. campinas.impactoprime.com.br. Pneu Aro 13, a partir de R$ 219,90. Pneu Aro 14, a partir de R$ 229,90. Pneu Aro 15, a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 16, a partir de R$ 299,90. E pneu Aro 17, a partir de R$ 339,90. Qualquer dúvida, inclusive com relação aos preços, ligue na loja 3367-1748. Anote aí o endereço, Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, ali próximo da Lagoa do Taquaral. Fica bem pertinho ali da Igreja Nossa Senhora das Graças, exatamente ali no Balão. Impacto Prime Campinas. Visite a loja lá no Instagram, @impactoprime.campinas. Pensou pneu, pensou impacto. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas, hoje as famílias vivem um verdadeiro desespero para botar comida na mesa. Enquanto o salário não cresce, o preço da comida aumenta todo dia. No nosso governo, além dos alimentos, o salário dava para fazer o churrasquinho e um passeio no final de semana. Meu compromisso com o Brasil é recuperar o poder de compra do salário mínimo. Lula presidente, o Brasil da esperança. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante e Prós. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais, fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite. Na Neoquímica Arena tem Corinthians e Red Bull Bragantino. O Corinthians de Cássio Fagner ou Rafael Ramos, Bruno Mendes ou Gil Balbuena e Lucas Piton. Do Queiroz ou Cantilho, Fausto Vera e Renato Augusto, Gustavo Silva, Roger Guedes e Yuri Alberto, a equipe do técnico Vitor Pereira. Já o Bragantino de Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Lua Cândido, Raul, Lucas Evangelista e Johan, Arthur, Sorriso e Carlos Alberto ou Alejandro, a equipe do técnico Maurício Barbieri. Apita o jogo Hilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, o VAR será do paulista Tiago Duarte Peixoto, 9h30 da noite. Neoquímica Arena, bola rola, fechamento da 24ª rodada da Série A Campeonato Brasileiro, Corinthians e Red Bull Bragantino. Eu acho que as pessoas não têm ideia do que é você crescer achando que nunca vai poder ser médica. Eu nunca tinha visto uma médica da minha cor, mas aí um cara que nem te conhece cria o ProUni e muda a sua vida assim. E fala, tá aí, Érica, agora você pode. Haddad, pra mim, é isso, oportunidade. O cara que olha pra quem os outros não olham. E São Paulo merece muito ter um governador assim. Érica é uma de 3 milhões de estudantes brasileiros que se formaram na universidade graças ao ProUni criado pelo Haddad. Eu tô pronto pra São Paulo. Coligação Juntos por São Paulo. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quarta-feira, o Guarani vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco. Às 19 horas no Estádio São Januário. E às 21h30, a Ponte Preta vai enfrentar o Bahia no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 27ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Pela criação de mais emprego para idosos. Jorge Tadeu, deputado estadual, 44222. É você, jovem, e a sua família. Eu sou Marcelo Fusco, deputado estadual 44433. Tamo junto. Minha defesa é pela fé cristã. Fé e compromisso com São Paulo. Daniel Soares, deputado estadual 44111. União Brasil 44. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. E atenção, meu amigo, você quer recuperar a sua performance sexual? Quer de volta o prazer de uma boa relação sexual? Saiba que com o tratamento especializado, você pode ter uma melhora de quase 100%. Mas busque por uma clínica parceira de credibilidade, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem. A Clínica Upman, para exames com equipamentos modernos, alta tecnologia para diagnóstico preciso e o melhor tratamento. Seja qual for o seu problema, ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido ou reposição hormonal, a Clínica Upman pode te ajudar. Uma boa consulta com médico experiente faz toda a diferença. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 19998005939. Você será atendido por profissionais especializados e o atendimento é personalizado e totalmente confidencial. Clínica Upman, unidade em Campinas, no bairro Cambuí, e também em São Paulo, no bairro Pinheiros. Ou você pode optar pelo atendimento por telemedicina, que é realizado para todo o Brasil. Clínica Upman. E atenção para os sorteados, aqueles que vão assistir de graça o jogo da Ponte Preta contra o Bahia. Partida marcada para quarta-feira, 21h30. É só você lembrar, é só você ficar ligado, né? Porque vai retirar o ingresso lá mesmo na Ponte Preta, na loja 1900. A loja da Macaca, que fica do lado esquerdo, olhando o portão principal, do lado esquerdo ali do portão principal. Vamos aos sorteados.
os ingressos estarão liberados a partir das 19 horas e 30 minutos. A loja fecha quando o jogo começa. Então, até 5 minutos antes do início do jogo, que está marcado para 21h30, você tem que retirar os ingressos. Lauro dos Santos, Natan Henrique Costa, Adilson da Silva, Claudinei Roberto Mittesteiner, Bruno Pena Franco, Cláudio Antônio Mucinhati, Delvecchio Padovan, Wagner Ortiz da Silva, Fernando Gramari, João Carlos Ferreira. Os nomes todos que participaram foram colocados no site sorteador. É o site eletrônico, site sorteador. E lá, portanto, foi feito de maneira eletrônica o sorteio. Eu repito o nome dos ganhadores que vão retirar os ingressos na quarta-feira até as 21h25. A partir das 19 horas, a partir das 19 horas, a partir das 20 horas, né? A partir das 19h30, melhor dizendo, ou seja, 2 horas antes do início do jogo, os ingressos estarão lá à disposição. O jogo 21h30. Lauro dos Santos, Natan Henrique Costa, Adilson da Silva, Claudinei Roberto Mittesteiner, Bruno Pena Franco, Cláudio Antônio Mucinhati, Delvecchio Padovan, Wagner Ortiz da Silva, Fernando Gramari e João Carlos Ferreira. Muito obrigado para todos que mandaram a participação e parabéns àqueles que foram sorteados. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra as melhores ofertas, os menores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui à sua espera em grande estoque. Furadeira de impacto GSB 550 watts com 14 acessórios, 127 ou 220 volts da Bosch por apenas R$ 329,90. Furadeira e parafusadeira a bateria 10,8 volts bivolt da Novipro por apenas R$ 159,90. E acima de 3 peças apenas R$ 149,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Atacado Obra Já. Já tem o Na Lata. Na Lata, hein? Já tem o Na Lata. Você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes, a versão rádio na tela da Band. No programa Os Donos da Bola tem também o Na Lata. Grande sucesso de público. Os Donos da Bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas. Vamos já com Na Lata, porque hoje o programa termina às 7 da noite, porque tem Voz do Brasil das 7 até as 8 da noite. E depois a Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro, Neoquímica Arena, tem Corinthians e Bragantino, partida marcada para 21 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui com o som. Não tem o som do VAR? A CBF não está abrindo. Portanto, tentamos aqui, né? Para, enfim, colocar aqui para o som do VAR, mas o site da CBF, o link não está abrindo. Tentamos abrir aqui, não foi possível colocar, portanto, no ar o som do VAR. E o ouvinte disse aqui, ela mandou uma mensagem ao narrador do Sport TV durante a transmissão do jogo. Ela que ele está se referindo seria essa pessoa, né, que ele falou que é de Hortolândia. E o Tigrão disse agora há pouco que de Hortolândia era Ana Paula Oliveira. Mas acho que é muito difícil, né, improvável que a Ana Paula Oliveira fosse mandar um áudio para o Sport TV
se referindo a um jogo que estava acontecendo no estádio Brinco de Ouro da Princesa e que ela não estava trabalhando. Claro. Acho pouco provável que isso tenha acontecido. Né? Que ela também era de Hortolândia, é de Hortolândia. Apenas isso, não disse que é ela, não, e eu não acredito que seja ela. Eu acho que o ouvinte deve ter confundido com a Fernanda Colombo. Fernanda Colombo é uma comentarista de arbitragem que trabalha no Sport TV. Pode ser que essa Fernanda Colombo estivesse na transmissão do Sport TV e tenha se pronunciado, tenha mandado uma mensagem de áudio ou tenha falado no microfone. Mas a Ana Paula Oliveira, acho muito, mas assim, quase que certeza que ela não mandaria um áudio para o Sport TV falando de uma arbitragem onde ela não estava envolvida. Mas, de qualquer maneira, valeu aqui, né, a participação do ouvinte participando conosco. E eu tenho um recado para você. Tem produto novo no catálogo da Cortag. Um conjunto completo com brocas diamantadas para furar cerâmica, porcelanato, mármore, granito e pedras naturais. A seco ou refrigerado com excelente acabamento. As brocas são produzidas com cera incorporadas para autorrefrigeração em alguns materiais. Não é necessário refrigerar. Furos de até 15 milímetros de espessura. Tem maior resistência à abrasão com maior durabilidade e suporta altas temperaturas. Você encontra esse produto em diversos tamanhos para acompanhar a sua necessidade. Em 6, 8, 10 ou 12 milímetros. São vendidas separadamente ou em um kit completo. Produtos que facilitam o seu dia a dia e te deixam atualizado para as novidades do mercado da construção civil. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos, porcelanatos e revestimentos. Para saber mais, siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou então acesse cortag.com.br. Rádio Bandeirantes. O CH Rodrigo Andrade não joga contra o Vasco. Quem é que você coloca no lugar dele nesse meio campo no jogo? Partida marcada para quarta-feira, 19 horas em CH. Tem uma outra discussão aí, não é só essa não. Qual é? É uma boa pergunta. No meu time o Vilela não é titular não. Agora, o que você faria diante de um cenário desse? É difícil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Primeiro que o Rodrigo Andrade, em termos de fluência no meu campo, não tem substituto, na minha opinião. O Madison vai jogar, com certeza. Ele vai escalar o Vilela e o Madison. Eu não faria isso, Batista. E você, Tigrão, quem é que você colocaria aí? Assim, tá, ainda o técnico tem um treino para fazer, né? Hoje é segunda-feira, esse treino deve ser amanhã de manhã e na sequência viaja para o Rio de Janeiro. Então ele não se pronunciou, acho até que nem vai se pronunciar, mas apenas vamos fazer aqui uma elucubração para este jogo, tentando montar esse meio campo, hein, Tigrão? Vamos lá então para a elucubração. Ele tem Silas, ele tem o Vilela, e ele tem o Persson. O que é que o Tigrão faria? Madison, na primeira. Persson, segundo. Giovanni Augusto. E fecha o quadrado com o Yuri, repetindo o ataque que começou contra o Tombense, ou até colocando aí numa das duas vagas, provavelmente na do Edson Carioca, apesar do gol que fez. Fez uma partida muito discreta, começando com Júlio César e Yuri. Isso, obviamente, se o Gênison não ganhar condição de jogo. Ganhando condição é ele e mais um. Também não sei se ele jogaria com 2 centroavantes. Mas no meio, a pergunta é essa, eu colocaria como substituto do Rodrigo Andrade, até por alguma semelhança de característica ofensiva, o Eduardo Persson. Para quem não sabe, né, só esclarecendo aí, às vezes a gente fala algumas palavras e imaginando que todo mundo saiba, né? Mas elucubração
é uma reflexão baseada em dados hipotéticos imaginários. Então, nós estamos imaginando aquilo que o técnico poderá fazer na partida contra o Vasco da Gama. E com relação à Ponte Preta, rapidamente, porque já vamos no Na Lata, volta provavelmente, né? Também o Hélio dos Anjos não se pronunciou, mas o Fábio Sanches deverá voltar. O Amaral volta normalmente, cumpriu suspensão automática. A única coisa é com o Léo Naldi. Ele saiu lá, teve uma pancada, um trauma no joelho e ainda será avaliado. Mas qual é o jogador que vai fazer para você CH a dupla de zaga com o Fábio Sanches? Eu poria o Thiagão. Aliás, o ouvinte perguntou aí, negócio de empresário, essa coisa toda. Sabe por que não estava utilizando? Na minha opinião, hein? Eu não tenho nenhuma informação, nenhuma. É questão de interpretação. Thiagão não estava sendo escalado porque não estava com o contrato renovado. Agora, com o contrato renovado, a chance aumenta muito dele ser titular. E a minha zaga seria Thiagão e Fábio. E para você, Tigrão? Eu colocaria Thiago Oliveira e Fábio Sanches. Mas ele vai botar Matheus Silva e Fábio Sanches. Depois você me conta. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata aí, Tigrão. Com o futebol atual do Vasco, a equipe corre risco de não subir esse ano? Corre sim. E para você, CH, a mesma pergunta? Tá irregular, corre sim. Richarlison fez embaixadinhas durante a vitória do Tottenham na Inglaterra e foi criticado por isso. Falta, ô Tigrão, irreverência no futebol? Ou o ato foi exagerado, na sua opinião? Nada de exagero. Nada de exagero. Mimimi em excesso e falta de desportividade, porque apelou, aliás, deram uma pancada lá no menino. Teve excesso nenhum. Tem que fazer mais embaixadinha ainda. O futebol também é um espetáculo e também precisa ser valorizado com coisas desse tipo. E para você, CH, a mesma pergunta? Mimimi. Futebol, às vezes, né, a gente fica pensando... Futebol é alegria, é festa, é malabarismo, é improviso, né? Quando tem um lance desse tipo aí vem com esse mimimi, né? Tá tentando humilhar, porque... Pô, esse vitimismo que existe atualmente é uma coisa que realmente arrebenta o cabeçote. Quem você escolheria para dirigir seu time, Tigrão? Jorge Jesus, de 2019 ou Abel Ferreira, de 2022? Curiosamente, os dois são portugueses. Jesus sempre, né, Batista? Sempre. Estamos falando de treinador, né? E não do Jorge Salvador. Jesus, pô. Jorge Jesus. Ok. O Jorge Jesus, de 19, foi superior a Abel Ferreira, de 22, ponto. Perfeito. Tá certo, Tigrão. Não precisa ficar irritado, não, hein? Eu só estou fazendo a pergunta aqui. Queria dizer para você que eu já fui muito bom nesse negócio de elucubração. Hoje já estou meio bambo, já não tenho mais a mesma confiança. E para você, CH, Jorge Jesus, 2019, ou Abel Ferreira, de 2022, caso você tivesse que fazer com uma contratação para o seu Paulista em Jundiaí? O bicampeão da América, Abel Ferreira. Abel Ferreira. Tá bom, um abraço em CH, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, valeu, Tigrão, até amanhã. Até amanhã e boa elucubração pra você com esse frio e tudo. A voz do Brasil vem aí, valeu, gente, tchau. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 29 de agosto de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 218 mil novos empregos com